Este vídeo é pra você que está no relacionamento, mas se sente sobrecarregada, com a sensação de que tudo depende de ti, que se você não colocar pressão, se você não tomar iniciativa, as coisas simplesmente não avançam. Porque o teu parceiro ou a tua parceira é muito passivo e não se posiciona pra nada. Este vídeo também é pra você que está solteira, buscando um amor, mas só atrai pessoas indecisas, emocionalmente imaturas e que não sabem o que querem contigo. Este vídeo é pra você que está no relacionamento indigno ou de repente está buscando o amor através da indignidade, da carência e talvez nem tenha consciência disso. Este vídeo também é pra quem acredita que quem ama cuida e hoje eu vou falar do lado sombra dessa crença. Eu sou Samantha Silvani, escritora e terapeuta holística e o assunto de hoje é o meu pão de cada dia, porque todo dia eu atendo alguma mulher que tá passando por alguma dessas situações e não é coincidência, até porque coincidências não existem, é simplesmente uma questão de afinidade. Se você sente afinidade com a minha energia, é porque eu posso te ajudar. E isso acontece porque eu também já passei por isso. Antes de mais nada, eu quero te lembrar de se inscrever neste canal, porque eu vi as estatísticas um dia desse e fiquei chocada que 70% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas. Olha, isso é uma palhaçada. Se meu conteúdo te gera valor, você crie vergonha na sua cara e se inscreva logo, porque não te custa nada e me motiva demais a continuar criando esse tipo de conteúdo. Pois muito que bem, vou começar falando dos sinais ocultos de falta de amor próprio e baixa autoestima que te levam para esse lugar de indignidade nos teus relacionamentos, sendo você aquela que mais cuida do outro e nunca é cuidada de volta, para ver se você consegue identificar alguma dessas situações e reconhecer se está nesse lugar. Eu não vou falar dos sinais óbvios de um relacionamento tóxico ou abusivo, mas daqueles sinais que partem do seu inconsciente e refletem a forma como você enxerga a sua realidade. Então, para você, é como se fosse a sua única maneira de amar e ser amada. E é aí que mora o perigo. Primeiro, você sente que precisa ensinar o seu parceiro ou a sua parceira a se comunicar ou a amadurecer. Então, por exemplo, você ensina a ele o que é empatia, como ele deve te tratar. Você justifica muitas atitudes dele ou dela, dizendo: ah, mas é porque ele é imaturo, ele teve uma infância difícil, o pai dele abandonou, a mãe dele era agredida, ele nunca recebeu amor dentro de casa, é por isso que ele me trata desse jeito, ele nunca soube o que era ser amado. Então você é tolerante, você é paciente, você acolhe ele. Segundo, você assume responsabilidades emocionais que não são suas. Então se ele tá estressado, se ele teve algum problema no trabalho, você tenta resolver, você tenta deixar o clima mais leve, você tenta agradá-lo pra fazer ele se sentir melhor. Ou quando ele faz algo que te machuca, você sente culpa por se sentir mal. Então em vez de você reconhecer que ele foi insensível e que ele não poderia te tratar desse jeito, você começa a justificar. Será que eu tô exagerando? Talvez ele estava estressado com o trabalho, talvez ele teve um problema com a família, é por isso que ele tá agindo desse jeito. E eu tô só sendo dramática porque não sei lidar com isso. Ou talvez você tenta motivar o seu parceiro a crescer, a se curar, a mudar, quando ele nem sequer pediu sua ajuda. Então você indica terapia, livro, fala de história de outras pessoas, começa o seu processo e fica naquela expectativa de que ele vai pegar o embalo e ele vai fazer o mesmo que você e ele vai buscar ajuda e ele vai querer mudar. Então basicamente você tá tentando ensiná-lo qual é o caminho da cura, que é algo que só ele pode fazer por ele mesmo. E muitas vezes ele até já comunicou que ele não tem interesse. Ele já deixou claro que ele não vai fazer terapia, que ele não acha que ele tem um problema e que ele não tem tempo e não é uma prioridade para a vida dele. E você continua acreditando que em algum momento ele pode despertar ou acordar e finalmente buscar ajuda. Então mesmo quando ele te dá muitos sinais de desinteresse e não pede sua ajuda, você continua tentando. Terceiro, você toma decisões sozinha para evitar conflitos. Por exemplo, você decide quando vocês vão viajar, quando vão morar juntos, onde vão morar, como vai ser a questão da casa. Muitas vezes você faz a gestão financeira do dinheiro do casal. Tudo passa por você, tudo está sob o teu controle, porque secretamente você não acredita que ele vai dar conta, já que ele sempre foge desse tipo de conversa e realmente se dependesse dele vocês não estariam onde vocês estão. E você também evita falar das coisas que te incomodam, para não parecer complicada demais, para não pesar a relação, para não ser mal interpretada, nem julgada, nem compreendida por ele. Quarto sinal, você justifica constantemente o comportamento infantil ou irresponsável que ele tem. Então você fala pra si mesma: ah não, se ele tá demorando a me responder é porque ele tá muito ocupado no trabalho. Ah não, se ele sumiu no final de semana é porque ele tava passando por um estresse muito grande com a família. Ah, ele não fala sobre um compromisso mais sério, como a gente morar junto, casar, ter filhos, porque ele tá procurando se estabelecer financeiramente. Então tá tudo bem, eu vou esperar o tempo dele. Quinto sinal,
sinal, você sente culpa se começa a colocar limites. E esse é o clássico, é quando você diz não para o seu parceiro, seja lá pelo que for, e você fica se sentindo super mal por isso. E aí tenta compensá-lo de alguma maneira, tentar agradá-lo, para que ele não fique emburrado, para que ele não fique de cara fechada, para que ele não te trate mal, para que ele não te castigue silenciosamente. Então, quando você coloca um limite emocional, depois você tenta compensar com mais carinho, com mais atenção, com medo dele te rejeitar, dele te dar as costas, dele ficar frustrado, dele ficar com raiva de você. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque são muitos sinais, mas vai valer a pena. Assista até o final, porque eu vou te explicar por que que isso acontece. E já comenta aqui se você tá se identificando com alguma coisa que eu disse. Sexto sinal, você se preocupa mais com o bem-estar dele do que com o seu próprio. Então você deixa de sair com as suas amigas, de tirar um tempo pra ficar sozinha, pra simplesmente fazer companhia a ele, ou com medo de falar pra ele que você tem vontade de fazer outra coisa e ele ficar com raiva, ou de repente você finge que tá bem, mesmo quando você tá exausta, só pra não pesar o clima pra ele, e aí você diz pra si mesma, eu sou forte, eu dou conta disso, e esconde a sua tristeza. Sétimo sinal, e esse é bem perigoso, você tolera atitudes desrespeitosas em nome da compreensão. Então, se ele grita ou te ignora, você justifica, é porque ele tá nervoso, vai passar, ou é porque ele bebeu, ou foi influência de tal amigo, ou porque ele tá muito estressado no trabalho. Sempre tem alguma desculpa pra isso. E pode ser até que você aceite ser tratada com indiferença apenas porque ele está atravessando uma fase difícil, como se você tivesse alguma responsabilidade sobre isso. Oitavo sinal, você acredita que com amor e paciência ele vai mudar. Então você insiste na relação, mesmo com todos esses sinais claros de falta de disposição para mudança, você continua acreditando que ele vai acordar. Pode ser, inclusive, que você acredite que é sua responsabilidade fazê-lo acordar, como se esse fosse o teu parâmetro de valor como mulher. Então você se reconhece como uma mulher de valor pelo que você faz por ele, pela mudança de vida dele. Se ele melhorou no trabalho, se ele progrediu financeiramente, se ele se aproximou da família, então você atribui esse mérito a você, como se ele só tivesse conseguido essas mudanças na vida dele porque você estava por trás de cada uma delas. Mas, na verdade, você tá tentando ser útil, se sentir necessária nessa dinâmica, porque no fundo você acredita que só pode ser amada se você for necessária. Então, quanto mais ele precisa de ti, mais você se esforça para receber em troca esse reconhecimento de que você foi a mulher que mudou a vida dele. E não adianta você tentar me dizer que você faz de coração porque você gosta dele de maneira altruísta, porque você tem um ganho secundário com isso, sim. E esse ganho secundário é justamente se sentir valorizada através do que acontece com ele. Então não venha com essa não, que eu não caio nesse papo. Esse altruísmo nada mais é do que uma moeda de troca, porque no momento que termina o relacionamento, se ele não reconhece tudo que você fez, ele se torna um ingrato. Ou de repente você acredita que o seu amor vai ser capaz de curar os traumas dele, mesmo que ele não queira e não faça nada pra isso. Nono sinal, você se sente insubstituível por causa do quanto você cuida dele. Você acredita que nenhuma mulher vai ser capaz de entendê-lo como você, de fazer o que você faz por ele e de amá-lo como você o ama. E aí, como consequência, você pensa que se afastar dele, ele vai se perder emocionalmente, ele não vai conseguir sem você. Décimo sinal, você tem medo de ser egoísta por se priorizar. Então você não tira momentos pra si mesma, você não olha para suas necessidades, você não consegue estabelecer esses limites, ou você sente culpa porque ele não é uma pessoa ruim, de caráter duvidoso, e ele gosta mesmo de você, e ele até gostaria de ser a pessoa que você precisa, mas ele não consegue, ele não dá conta. Então o que ele te oferece é muito pouco, mas você aceita, quase que por obrigação, com medo de não receber nada, e com medo de não encontrar outra pessoa que possa te dar ao menos aquilo, e que goste de você. Então é melhor ficar com aquele mesmo que você já conhece os defeitos e tá aprendendo a lidar com isso, do que embarcar numa nova relação e acabar vivendo tudo aquilo de novo, né? E nesses casos, você ainda pode sentir mais culpa por olhar para suas necessidades e acabar reclamando dele, porque é como se você estivesse sendo ingrata, já que ele não é uma pessoa que quer te prejudicar intencionalmente, já que tudo que ele tá fazendo é com a melhor das boas vontades. Então é como se você estivesse pedindo muito. 11º sinal, você precisa
precisa ser necessária pra se sentir amada. Então você fica feliz quando ele fala que ele não vive sem você. E você se sente rejeitada quando ele começa a se virar sozinho ou ele faz alguma coisa e não te avisa e não pede a sua permissão. Porque no fundo você se sente insegura quando ele não precisa de ti. Então você acredita que o amor ele só pode chegar se você for útil, se você fizer algo para merecer. Como se você não pudesse ser amada apenas por quem você é e mesmo que você não esteja fazendo nada de extraordinário. 12º sinal, você toma pra si mesma a responsabilidade de fazer o relacionamento dar certo. Esse é mais um clássico. Você acredita que se o relacionamento não funcionou ou que se as mudanças não estão acontecendo, é porque você não está fazendo as coisas direito. É porque você não é o suficiente. É porque você agiu de forma imatura naquele momento lá atrás. Foi porque você cobrou coisas que não precisava. Foi porque você foi tóxica. Ou seja, né? Tudo é você. Se o relacionamento vai mal, você falhou como parceira. Então, por isso você tá sempre buscando melhorar a si mesma, melhorar o relacionamento, se conectar com ele, fazer uma nova terapia, fazer um novo curso, se curar, enquanto ele não tá movendo um dedo. E o 13º e último sinal dessa lista é que você sente que se não estiver no controle, tudo vai desmoronar. Você tem dificuldade de delegar, de dividir tarefa, mesmo quando pede ajuda. E se sente inquieta, aflita quando ele diz que vai fazer alguma coisa, porque no fundo você já sabe que ele não vai dar conta e você quer resolver antes que dê um problema. E aí, com quantos desses sinais você se identificou? Comenta aqui que eu quero saber. Eu confesso que eu me identifico com todos em diferentes momentos da minha vida. Eu vivi cada um desses sinais. Então não se preocupe porque aqui não tem julgamento, muito pelo contrário. O que eu quero é te ajudar a sair desse lugar. Para isso é muito importante que você entenda quais foram os motivos, a causa raiz desse comportamento, o que levou você a agir desse jeito e atrair uma pessoa com essas características. E não tem jeito, a gente vai precisar falar da sua infância porque tudo começou aí. Se desde muito cedo você teve que se virar sozinha, você percebeu que os seus pais, eles não conseguiam atender às suas necessidades emocionais. Talvez porque seus pais trabalhavam fora de casa, eram muito ausentes, deixaram você na mão de algum cuidador, de algum familiar. Talvez porque eles realmente não conseguiam. Eles estavam fazendo o melhor que eles podiam naquela situação. Ou talvez eles podiam estar presentes fisicamente. E eles te alimentavam, cuidavam de você, te davam o essencial para sua sobrevivência. Mas não te davam carinho, atenção, acolhimento, segurança. Porque talvez eles estavam muito envolvidos nos próprios problemas. Nos problemas da relação, nos problemas da família. Então eles realmente não conseguiam. Ou de repente você viveu uma experiência mais traumática, onde você teve uma mãe narcisista, ou vítima, controladora, um pai alcoólatra, abusivo. Enfim, são muitos os contextos que podem gerar esse tipo de ferida emocional na sua infância, que resulta nesse comportamento. Eu não conheço sua história, então eu tô dando só alguns exemplos. Eu só conseguiria te ajudar realmente se fosse numa consulta, conhecendo você profundamente. Portanto, eu vou te falar de algumas das feridas que você pode ter, para que você coloque a mão na consciência e veja se ressoa com o que acontece na sua vida nesse momento. O seu corpo vai te dar alguns sinais, então fique bem atenta. A primeira é a ferida do abandono, onde você cresceu sentindo que não podia contar com ninguém, então você acredita inconscientemente que você não vai ter ninguém para cuidar de você. Então, quando você cuida do outro, você se sente vista, valorizada, reconhecida. Talvez na sua infância você criou essa personalidade, você começou a desenvolver esse hábito de ser cuidadora porque era a única forma que você entendia que iria receber afeto. E você levou isso para suas relações. Então isso pode se transformar inclusive numa dependência emocional. Geralmente a ferida de abandono na mulher é causada pelo pai e no homem é causada pela mãe. Seja lá qual foi a causa, quem tem essa ferida vai fazer de tudo para não ser abandonado novamente no relacionamento. Então vai cuidar do outro muitas vezes sem olhar para as próprias necessidades, porque até acredita que se colocar em prioridade, se começar a se cuidar, vai ser deixado. Então você acaba se abandonando para não ser abandonada pelo outro. E tem gente que pode passar uma vida inteira vivendo assim sem nunca entender por que repete esse padrão nos relacionamentos. É complicado. A segunda é a ferida da rejeição, quando você se sente invisível ou inadequada diante dos seus pais ou cuidadores. E geralmente essa ferida é causada na mulher pela mãe
e no homem pelo pai. De repente, porque a mãe teve uma gravidez que não foi planejada, ela não estava preparada para ser mãe, ela não tinha esse desejo e ela rejeitou você enquanto você ainda estava no útero. E mesmo que depois ela tenha se arrependido e te amado e te cuidado, você ficou com aquele resquício de rejeição enquanto você ainda estava no útero da sua mãe. E é muito importante que, se você se sente assim, se isso ressoa pra você, se você sabe a sua história, e você deve perguntar pros seus pais, pra sua mãe, como ela estava se sentindo enquanto ela estava grávida de ti, é muito importante que ela te diga a verdade, porque é normal que os pais mintam nesse momento, né? E digam, não, você foi muito desejada, você foi muito esperada, nós ficamos muito felizes. Então eles vão dar uma maquiada na situação. Mas se eles forem 100% honestos com você e falarem, olha, realmente, eu não estava preparada, eu não estava dando conta, eu me senti impotente, eu me senti vulnerável, eu me senti com medo, mas depois eu aceitei. Só o fato dela ser honesta já vai te ajudar demais no teu processo de autoconhecimento, porque de repente, muitas das dores que você carrega hoje nas suas rejeições, ou nas suas relações, que fazem com que você sofra tanto quando você passa por uma rejeição, que é normal e a gente sempre vai passar por isso a vida inteira, faz parte da vida. Então, pra saber lidar com isso, você precisa entender o que foi que aconteceu com você desde o útero da tua mãe e começar esse processo de limpeza e de cura emocional, porque realmente é muito trabalho, viu? Não vou mentir pra você. E se você tem essa ferida, você vai fazer de tudo pelo outro, vai tentar ser indispensável pra que ele não te rejeite. E não vai dar certo no final, então é melhor realmente buscar o caminho da cura. A terceira ferida é a da inversão de papéis, que se chama parentificação, quando você teve que cuidar dos seus pais ou dos seus irmãos desde pequena. Isso pode ter acontecido porque você viu que a sua mãe, ela era muito frágil, muito vulnerável, ela sofria muito no relacionamento e você, de certa maneira, queria salvar ela, tirar ela daquela situação. E você tomou as dores dela pra você e começou a cuidar dela emocionalmente. Ou de repente os seus pais estavam ausentes ou eram negligentes emocionais ou até se divorciaram e você, provavelmente como filha mais velha, assumiu a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. É isso, e a sua vida inteira sempre foi cuidando dos outros. Daí você associa amor com responsabilidade de cuidar e exerce esse papel sem perceber. A quarta ferida é da traição, quando você cresceu no ambiente onde as promessas não eram cumpridas e você viu muitos movimentos de traição na sua casa, seu pai traindo sua mãe traindo seu pai, sua família, tio traindo um ao outro. Então você normalizou isso de certa forma, você entendeu que os adultos são assim, as pessoas são assim, que todo mundo vai trair, e é muito provável que nessa dinâmica você atraia pessoas para sua vida que realmente vão te trair e confirmar aquilo que você viveu nos teus primeiros anos. E aí, uma vez que você é traída e essa ferida é ativada no teu inconsciente, você desenvolve uma compulsão por controle e se torna uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, insegura, o que realmente vai minando cada vez mais os teus relacionamentos. A quinta ferida é da humilhação. Você foi exposta, criticada, julgada, diminuída, silenciada, invalidada, envergonhada apenas por expressar suas emoções ou simplesmente por ser criança, ser livre, solta, espontânea e com isso incomodar os adultos, e daí você era duramente criticada pelo seu comportamento, porque você tinha que andar na linha. A sexta ferida é da ausência paterna ou materna, em que um dos pais era ausente emocional ou fisicamente e você, como criança, cresceu acreditando que precisava tapar os buracos, e daí você repete esse comportamento na vida adulta nos teus relacionamentos. E a sétima ferida é a da dependência emocional da mãe, ou seja, você foi criada por uma mãe vítima, carente, imatura emocionalmente, e ela te usava como apoio emocional. Por exemplo, seus pais se divorciaram e a sua mãe, ela não soube lidar com isso, então de repente ela falou muito mal do seu pai pra você, querendo fazer você ficar do lado dela, ser uma aliada com ela nessa situação, comprar as dores dela, ou talvez ela ficou se vitimizando, se doendo muito nessa situação e você se sentiu na responsabilidade de salvar a sua mãe, de tirar ela desse lugar. Então você fazia de tudo pra fazer com que ela se sentisse bem, e você cresceu acreditando que o seu papel no mundo, que o seu propósito de vida é salvar e acolher os outros. E de repente você até atue profissionalmente em alguma área de cuidado, como terapeuta, como psicólogos, quem nunca, né? E fora isso, a gente tem uma sociedade que endossa o papel da mulher como cuidadora, como se fosse bom que ela renunciasse a ela mesma, que ela abrisse mão dos sonhos dela pra cuidar da família. Então realmente é difícil se desfazer desse papel quando toda a sociedade tá glorificando a mulher que renuncia
dela mesma, como se isso fizesse dela nobre, santa, uma boa mulher que vai pro céu diretamente. Foi por meio dessas feridas, que inclusive podem ter sido traumáticas, que você desenvolveu a sua personalidade, ou melhor dizendo, o seu falso eu, que são essas máscaras que o teu ego criou para te proteger da dor que você sofreu na sua infância, como por exemplo a cuidadora, a salvadora, a mulher forte, guerreira, que dá conta de tudo, em que na maioria das vezes predomina a sua energia masculina, que é a energia ativa, da ação, enquanto a sua energia feminina, que é receptiva, acolhedora, nutritiva e que te permite receber da vida, receber amor, receber carinho, receber afeto, receber abundância, ela fica totalmente enfraquecida e ofuscada nessa dinâmica. Então, inconscientemente, você atrai para o seu campo energético uma pessoa com a energia feminina predominante, que provavelmente está buscando uma mãe e não uma parceira. Só para deixar claro, todos nós, independentemente do gênero, temos ambas energias e nenhuma é melhor do que a outra. Elas são complementares e o nosso trabalho é procurar manter o equilíbrio e aprender a manipular essas energias ao nosso favor. No entanto, se você se identifica como mulher, você tende a encontrar a sua essência na energia feminina, e se você se identifica como homem, na energia masculina. E quando você não está vivendo através da sua essência, que é o seu eu verdadeiro, a conexão com o teu eu superior, com a tua divinidade, com a tua alma, você tende a se colocar em situações de indignidade. Você cria essas situações para sua vida, em uma tentativa de te despertar, de conseguir perceber o que precisa ser transformado. E a dor serve para isso, né, gente? Não tem para onde correr. E por uma questão de ressonância energética, você sempre atrairá o seu oposto energético complementar. Ou seja, não adianta você tentar mudar o outro e nem se iludir que em algum momento, milagrosamente, vai surgir alguém no seu caminho que seja diferente. Porque a verdadeira mudança começa dentro de você. O outro, ele é só um espelho. E você não precisa estar totalmente curada das suas feridas e nem pronta para que você possa ser amada. Cada pessoa, cada acontecimento no teu caminho já está te levando para o amor, mesmo que você não perceba. Então você só precisa observar qual é o aprendizado que isso traz para o seu momento. Isso me fez lembrar de um comentário que eu recebi uma vez de uma menina no Instagram que dizia assim: nem tudo precisa ser aprendizado. Às vezes, a gente só quer viver e amar. E eu achei tão interessante porque não tem como você ser amada de forma digna, obviamente, se você não tomar consciência primeiro do que te impede de ser amada. E isso é o aprendizado. E a vida é feita disso. Mas esse discurso, ele é típico de quem está identificada com o ego vítima, que não quer mudar, não quer assumir nenhuma responsabilidade sobre a própria vida e vai continuar insistindo que o problema é o outro e que ninguém presta. Então este vídeo é um convite para que você não seja como essa pessoa. Se algo que eu te falei fez sentido para você, faça alguma coisa sobre isso. Faça uma terapia comigo, faça terapia com psicólogo, faça constelação familiar, faça reiki, faça registro acástico, enfim, existem milhares de ferramentas que podem te ajudar. E no final das contas, todos os caminhos vão te levar para o mesmo destino. Só não faça nada, porque é como aquele ditado que diz: bateu, doeu? Pega que é teu, é tua responsabilidade. E a única pessoa que você tem obrigação de cuidar até o final da tua vida é você mesma. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te trazido um pouco mais de autoconsciência nessa jornada e eu já tô ansiosa para ler os teus comentários. Gratidão por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.